Santo e abençoado dia, queridos e amados combatentes, santo dia família, acolher aqui a cada um de vocês que estão chegando aqui para meditarmos juntos a nossa história de fé de hoje, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, que vai fazer a diferença na sua vida nesse dia de hoje. Então já vai preparando aí o teu coração, já vai preparando aí para receber, para escutar e meditar essa história de fé de hoje. Essas histórias de fé que faz a diferença. Essas histórias de fé que nos ensina através de histórias simples do nosso cotidiano a nos fazer entender como caminhar, entender como nos relacionar, como conviver diariamente com aqueles que estão conosco. Então, prepara teu coração, porque Deus vai falar com você através dessa história de fé de hoje. Mas antes de meditar aqui, eu quero pedir a cada um de vocês, vamos compartilhar essa história de fé, vamos levar para mais pessoas. Desativa o bate-papo, deixa teu like, deixa teu joinha para fortalecer essa história de fé de hoje, fortalecer o nosso canal. Se não está inscrito, já se inscreva, vai aqui, ativa o sininho, pega esse link e compartilha aí nos teus grupos, nos teus contatos, na tua lista de transmissão, e envia para o máximo de pessoas que você puder alcançar agora. E já se prepara, porque o tema da nossa história de fé de hoje é Abra a Porta. Isso mesmo, abra a porta. Conta-se que numa terra de guerra havia um rei que causava espanto. Um rei que causava espanto, porque toda vez que ele fazia prisioneiros, ele não os matava, mas ele os levava para uma sala, onde naquela sala havia um grupo de arqueiros num canto e uma porta de ferro enorme do outro. E nessa porta de ferro tinha imagens de caveira ali, cobertas de sangue. E aquele rei, ele sempre fazia uma pergunta para aqueles prisioneiros. Ele perguntava se todos que estavam ali, se eles queriam morrer pelas mãos dos seus arqueiros ou se eles queriam abrir aquela porta e lá ficarem trancados. Impressionante, todos escolhiam morrer pela flecha. Todos escolhiam morrer pelas mãos do arqueiro. E isso sempre acontecia, sempre se repetia. Mas, quando terminou a guerra, um dos soldados que era fiel àquele rei e que já havia servido a ele durante muito tempo, muitos anos, ele disse ao rei: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado, respondeu o rei. O que há por detrás dessa assustadora porta? O rei respondeu: Vá e veja. O soldado foi até aquela porta e começou a abrir aquela porta vagarosamente. À medida que ele ia abrindo aquela porta, os raios do sol iam entrando e começava a clarear todo aquele ambiente, toda aquela sala. E quanto mais ele abria aquela porta, mais a luz do sol entrava naquele lugar. E quando a porta totalmente aberta estava, dava para se ver que aquela porta levava à liberdade. Exatamente, levava à liberdade. E ali o soldado, admirado, olha para o rei e o rei apenas diz isso: Eu dava a eles a escolha, mas preferiram morrer a arriscar abrir a porta. Eita, como essa história é forte, meus irmãos.
Olha só. E aqui fica uma pergunta para nós, para mim e para você. Quantas portas você tem deixado de abrir por causa do medo? Por causa do medo, isso mesmo. Porque você já pensa logo na sua cabeça que não vai dar certo, que não é desse jeito, que você não sabe fazer, que você não quer correr risco, não é verdade? Quantas portas permaneceram fechadas na sua vida porque você não teve a coragem de abrir? Olha como essa história é forte, porque o rei, ele disse, eu dava a eles a escolha, mas eles preferiam morrer do que abrir a porta. Meu irmão, minha irmã, isso fala muito para nós. As portas que nós preferimos deixar fechadas, as oportunidades que muitas vezes preferimos perder, por quê? Porque temos medo de arriscar, temos medo de fazer diferente, temos medo de dar o passo e aí se conforma e se acostuma em fazer sempre do mesmo jeito, aí sempre pelo mesmo lugar, né? Aí sempre do mesmo jeito e a vida inteira acontece do mesmo jeito. Os resultados são sempre do mesmo jeito. Que essa história de fé de hoje venha tocar o teu coração para isso, venha abrir os teus olhos. Abra os teus olhos, veja, será que você não está perdendo a oportunidade hoje? Será que você não está deixando de viver o novo hoje? Porque você está sem coragem de abrir a porta? Porque você está com medo de trilhar um caminho novo, de fazer de uma forma diferente? Pense nisso, reflita sobre isso. Reflita sobre isso, não tenha medo. Aqui no nosso mover nós dizemos, né? Dá o passo que Deus dá o jeito. Exatamente, dá o passo que Deus dá o jeito na sua vida. Não tenha medo de abrir a porta. Ei, essa palavra, essa história de fé está fazendo a diferença para você? Você está pensando, nossa, é mesmo? Será que você não está desse jeito agora, né? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que você está pensando aí consigo mesmo. Meu Deus, quantas portas eu não abri porque tive medo? Ou talvez seja até a sua realidade hoje. Uma oportunidade que te bateu a porta, mas você não abriu porque você está com medo. Com medo do novo, com medo de fazer diferente. Então, já pega essa história de fé, já compartilha aí para fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Vai aí, ó, desativa o bate-papo, deixa o like, deixa teu joinha, isso. Vai aqui, se não está inscrito em nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho, vai na seta de compartilhar e compartilha para o máximo de pessoas que você puder agora, teus contatos, grupos que você participa. Envia para todos. Querido e amado combatente, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Quero te encontrar logo mais às 3 horas da tarde para rezarmos juntos o texto da misericórdia. Tchau, família amada. Estamos juntos na batalha até o céu.